Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Lucimara Mota e hoje, gente, é dia de fazer contação de história, tá? Então bora lá. Eu vou falar pra vocês a história de Gideão. Gente, é uma história muito bacana, é uma história assim de guerreiro fantástica. Eu vou contando pra vocês. No começo, vocês se lembram que quando Israel saiu do Egito e foi morar em Canaã, Israel, quando chegou na cidade de Canaã, eles estavam felizes, né? Mas ao passar do tempo, o que aconteceu? Ao passar do tempo, Israel, eles começaram a deixar de adorar a Deus, que era o Deus deles, né? O Deus que tirou eles do Egito. E eles começaram a colocar na vida deles outros deuses, os deuses dos medianitas. E os medianitas, eles eram um povo que morava pertinho de Canaã, e todas as vezes eles iam e tomavam posse da terra onde eram os israelitas, e eles roubavam o rebanho, e eles estavam saqueando tudo o que era do povo de Israel. E eles começaram a fazer isso direto. E com isso, o povo de Israel, eles ficaram com medo e achavam o seguinte: nossa, eu acho que os deuses dos medianitas são muito mais fortes do que o nosso Deus. E mesmo que os anos se passaram e eles ouviam muito as histórias em que o povo de Israel foi tirado do Egito, eles mesmo assim, eles começaram a imaginar e a pensar que os deuses dos medianitas, que era Baal, era muito mais poderoso do que Deus, o Deus de Israel. E daí eles começaram a ficar com medo, começaram a pensar assim: nossa, eu acho que é melhor nós pegarmos e começarmos a adorar a esses deuses deles também. Porque se nós começarmos a adorar a esse Deus deles, quem sabe eles vão ficar com pena de nós, ou eles vão ser assim amigável e eles não irão nos atacar. E mesmo assim, Israel começou, muitas das pessoas israelitas começaram a adorar esses deuses, fazer ídolos e fazer altares para eles, mas mesmo assim Deus não estava se agradando com essas coisas. Então Deus estava permitindo que o povo de Israel fosse perseguido para que eles voltassem a olhar para Deus e lembrar das coisas que Deus fez para eles e que foram tão grandes. Então aí o que aconteceu? De repente, lá um dia, um rapaz chamado Gideão, ele estava pegando e organizando e limpando os seus milhos, né? Eles estavam limpando o milho escondido, porque ele pensou o seguinte: eu tenho que fazer tudo escondido, porque senão o que vai acontecer? Se os medianitas souberem que aqui tem milhos, eles vão pegar e vão tomar de nós. Então ele começou a organizar os milhos escondido em um lugar onde se fazia vinho. E de repente apareceu um homem estranho que ele nunca tinha visto no arraial. E daí esse homem pegou e falou para ele assim: oi, varão valoroso. Ele falou: varão valoroso? Eu? Sei não. Ele falou assim: Deus é contigo. Ele falou assim: bom, se Deus fosse comigo, então eu não estaria nesse lugar aqui escondido com medo dos medianitas. E os medianitas não teriam pegado e
destruído toda a nossa terra, roubado, saqueado os nossos gados, levado as nossas ovelhas embora. Se Deus é conosco, por que essas coisas vieram sobre nossas vidas? E daí o varão falou com ele assim: olha, vai com essa sua força, porque Deus é contigo e Deus vai te ajudar a libertar o povo de Israel dos medianitas. Ele falou assim: mas eu sou tão pequeno. Não, imagina, que nada, comigo não vai dar certo, porque eu sou fraco. E o anjo continuou a falar com ele: olha, varão valoroso, você é o que Deus escolheu para batalhar e para vencer a luta com os medianitas. E daí ele falou assim: tá bom, se você é quem você está falando mesmo que você é, então você fica aí, que eu já volto. E Gideão foi até a casa dele, fez uma comida bem gostosa, bem suculenta, cheio de bastante molho gostoso, e trouxe para o mensageiro. E aí, porque era muito de costume naquela época, eles cearem com os viajantes que chegavam. Então, Gideão pegou e deu para ele carne e pão asmo. Então o homem falou para ele assim: então você faz o seguinte, pega aquele altar e limpa ele e coloca todas as comidas ali e coloca junto toda a água que tem, o líquido que tem da comida, coloca junto. E daí Gideão fez isso, colocou lá a carne, colocou a comida e de repente, que era o pão asmo, né? Encheu de líquido e daí o anjo tocou na carne e a carne, ela pegou fogo e ela foi totalmente queimada, só de tocar o seu cajado. E com isso, a certeza que era Deus que estava falando com ele. E de repente, ao passar do tempo, Gideão continuou naquela preocupação. Ele falou assim: eu preciso muito ter certeza se é Deus mesmo que está falando comigo ou não. Mas daí Gideão pegou um novelo de lã e colocou no orvalho. Ele colocou no templo, né? Na realidade ele pegou um novelo de lã e colocou no meio da noite, e à noite estava caindo um orvalho muito fininho, e com o orvalho o novelo no outro dia com certeza ficaria totalmente molhado. Mas daí o que aconteceu? No outro dia a terra estava totalmente molhada e o novelo estava sequinho, bem sequinho. E daí Gideão falou assim: com certeza é Deus falando comigo. Aí ele foi falar com Deus e falou para Deus assim: Deus, mas eu sou o menor da minha casa, a minha família é a mais pobre de Israel, então nós aqui moramos em Canaã, mas a minha família é mais pobre entre todas. E Deus falou para ele assim: vai, Gideão, com essa sua força, porque eu serei contigo. E Gideão pegou e ele foi de noite e destruiu o altar de Baal. Ele destruiu o altar que estava montado do povo medianita. Os medianitas, quando ficaram sabendo disso, ficaram revoltados. Chegaram até a casa de Gideão e falou para o pai de Gideão: olha, pega o seu filho e nos dá ele, porque ele quebrou todos os altares dos nossos deuses. Então ele vai ter que morrer, porque se ele não morrer, o Deus de Baal, ele vai pegar e vai fazer com que nossa aldeia esteja destruída. Na realidade, o pai de Gideão, junto com os israelitas, eles fizeram um altar. E esse altar que eles fizeram para o Deus Baal. Porque ele pensou o seguinte: se nós pegarmos
e fizermos o altar para os deuses dos medianitas, nós não iremos ser destruídos. E também tem outra coisa, nós poderemos diminuir a ira dos medianitas, e os medianitas podem nos deixar em paz. Com isso, à noite, Gideão foi lá e destruiu o altar que o pai dele fez para Baal. Ele destruiu, e mesmo assim, quando o povo ficou sabendo disso, o povo ficou revoltado e falou para ele: nós vamos ter que matar Gideão, porque Gideão, ele pegou e queimou todos os deuses de Baal, e ele também destruiu o altar. Então nós temos que matar. Então pediu o pai de Gideão e falou para ele assim: coloca ele para fora, que nós vamos matar ele hoje, antes que os deuses dos medianitas nos devorem. E daí o pai de Gideão pegou e falou assim para eles assim: vamos fazer o seguinte, se vocês estão com tanto medo desses deuses dos medianitas, então vamos fazer o seguinte, vamos esperar um pouco. Se por acaso esse Deus for Deus verdadeiro, ele vai fazer com que aconteça alguma coisa, e nós vamos entender que estamos errados, e aí sim eu dou o meu filho para vocês. E daí eles esperaram e nada aconteceu, nada aconteceu. E de repente eles entenderam que os deuses dos medianitas não eram deuses fortes e poderosos que poderiam fazer alguma coisa, né? E daí, com isso, Gideão, ele chamou o povo e falou para o povo: vamos lutar contra os medianitas, porque se nós lutarmos contra os medianitas hoje, nós vamos vencer a batalha, e com essa batalha o nosso povo será totalmente resgatado e livre de toda essa opressão acontecido. Todas essas opressões de destruir os nossos gado, destruir o nosso campo, roubar as nossas coisas, vão desaparecer. Com isso, vamos todos lutar, e hoje mesmo nós vamos libertar o povo de Israel. E com isso, pessoal, não foi bem assim não. Olha só, não foi somente isso. Aí se juntaram muitos homens para lutar contra os medianitas. E Deus falou assim para Gideão: Gideão, é muita gente. Se essa gente toda for, vai acabar com o povo, com os medianitas, e daí vão dizer que foi eles que fizeram e não fui eu. Aí o povo pegou Aí Gideão pegou e falou assim: então tá bom. Aí Deus falou para Gideão: Gideão, fala para aqueles que estão com medo voltarem para casa, porque já que estão com medo, então não precisam lutar. E daí o Gideão falou assim: olha, gente, aqueles que estão com medo podem voltar para casa, porque se vocês estão com medo, não é bom. Aí foram embora para casa muitos, e mesmo assim ficaram bastante homens. E esses homens que ficaram, Deus pegou e falou assim para ele assim: olha, Gideão, ainda tem muitos homens, tem muita coisa. E daí Gideão pegou e falou o seguinte: Deus falou assim para Gideão: Gideão, vai e leva os homens para o rio, e lá eu vou te mostrar quem deverá ir guerrear com você. E falou para Gideão: Gideão, aqueles que descerem até o rio e eles beberem água tranquilo, feito animais, você pode tirar eles, porque eles não são bons para aquilo que eu tenho planejado. Agora, aqueles que pegarem e beberem a água com a mão, esse sim é o que
estão preparados para a guerra, porque eles terão que beber a água e estar atento para o que estiver acontecendo. Não pode simplesmente beber a água, mas eles têm que estar preparados para que eles possam beber e estar vigilante, na vigília, atento para o que está acontecendo. Então, Gideão pegou e pediu para que todos fossem beber água no rio. E quando chegou lá no rio, muitos deles abaixaram para tomar água igual animal. E daí, de repente, entre eles, só 300 homens pegaram água com a mão e começaram a beber. E daí Deus pegou e falou para eles: esses são os homens que irão contigo, Gideão, para lutar contra os medianitas. Aí ele falou assim: mas Deus, só 300? Tinha tantos homens e agora o Senhor só me deu 300. Ele falou assim: esses são, Gideão, porque eu quero mostrar para o povo de Israel que quem vai livrá-los dos medianitas sou eu. E daí... E os 300 homens, eles foram para guerrear e de repente eles fizeram tudo de acordo com Deus, como Deus havia ordenado eles. Eles pegaram, Gideão entregou na mão deles uma tocha e uma trombeta e falou para eles assim: ó, nós vamos nos dividir em 3 grupos e nesses grupos que nós vamos dividir, cada um de vocês vão tocar as trombetas e vão acender a fogueira, a tocha de vocês. Então eles acenderam a tocha e tocaram as trombetas e de repente cada um deles ficaram dividido e rodearam o povo, a aldeia dos medianitas, que era o acampamento dos medianitas, e daí eles começaram tocando as trombetas e com as tochas na mão. E daí os medianitas, eles começaram a ouvir rumores e barulhos de guerra e eles ficaram desesperados. Eles ficaram tão preocupados, tão desesperados na escuridão, que começou a atacar espada um no outro. Um foi agredindo o outro e eles ficaram confusos e começaram a matar um monte entre eles. E quando eles perceberam que eles estavam lutando contra eles mesmos, eles sumiram, eles pegaram e fugiram. E daí Gideão e seu exército correu e foi atrás deles e exterminaram os medianitas. E com isto, quando eles voltaram para o acampamento, eles fizeram uma festa, mostrando para Deus, em adoração a Deus, mostrando para o povo de Israel que Deus era tremendo e poderoso e que livrou eles de todos os medianitas. E que se não fosse Deus, com toda aquele povo, tudo que tinha no início, eles não conseguiriam vencer. Então, gente, ó, mais uma vez eu contando para vocês a história e narrando para vocês a história de Israel. Então, a nação de Israel é uma nação que tem história fascinante, gente, história esplêndida. Tenho certeza que vocês irão amar. Outra coisa, gente, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais desta história que eu contei para vocês, é só vocês lerem lá e eu vou colocar para vocês aqui, ó, o verso e o versículo certinho, para que vocês possam dar uma olhadinha lá e conhecer a história do povo de Israel, tá bom? Bye bye para vocês, até a próxima semana e a próxima contação de história. Tchau, tchau, bye!